E aí, meus caiporas, bora para mais um dia de análises e vamos trazer para vocês palpites do dia 26 de outubro. Eu sou o Tom do canal Caipora Análises Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites com muita qualidade, beleza? E vamos também com os resultados dos nossos palpites dos dias 24 e 25 de outubro. No dia 24 tivemos 27 palpites com 19 greens e apenas 8 reds, tá? Foi 71% de taxa de acertos no dia 24 de outubro. No dia 25 tivemos 24 palpites com 13 greens até o momento e temos 5 reds. 6 jogos ainda irão acontecer, então verifiquem depois os resultados na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? E também sempre trago para vocês os resultados dos palpites em gráficos, beleza? Todo final de mês eu separo esses gráficos para vocês, fechou, galera? Então aguardem que traremos os resultados deste mês, beleza? E vamos aproveitar que vocês estão aqui e chegaram aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, deixe seu like e também comentem ao final do vídeo o que vocês acharam dos nossos palpites. Fechou, galera? Sem mais delongas, vamos lá para os nossos palpites do dia 26 de outubro. Bora pra intro! Bora, família, começar com os nossos palpites para o dia 26 de outubro. Separei 31 palpites para vocês, então vamos lá desfrutar desses palpites, beleza? Vamos iniciar aqui com o Adelaide United contra o Central Coast Mariners. Traga essa partida na Liga da Austrália com o mercado de over 1,5 gols. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Adelaide vem sofrendo gols há 10 jogos e o Central Coast ele não vence há 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols nos últimos 6 jogos. Na casa do Adelaide, over 1,5 gols também nos últimos 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Melbourne City contra o Melbourne Victory. Traga essa partida com under 4,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Melbourne City vem a 8 jogos marcando gols e nos últimos encontros, temos under 4,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Na casa do Melbourne City, temos o under 4,5 gols nas últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, o Perth Glory versus o Wellington Phoenix. Traga essa partida na Liga da Austrália também, com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, Perth Glory vem marcando gols há 8 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Perth Glory, over 1,5 gols também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Buriram United versus o Lafun Warrior. Traga essa partida na Thai League da Tailândia com o mercado de over 1,5 gols. O Buriram tem 73% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lafun tem 33%. No histórico, são 4 partidas com 4 vitórias do Buriram e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Buriram vem vencendo a 4 partidas e o Lafun vem a 5 jogos sem empates. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols nos últimos 4 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos, principalmente do Lafun Warrior. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Napoli contra o Lecce na Série A da Itália. Traga essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Napoli vem vencendo a 4 partidas e o Lecce vem a 4 jogos perdendo. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Napoli, over 1,5 gols em 3 das últimas 4. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Stuttgart contra o Holstein Kiel. Traga essa partida na Bundesliga da Alemanha com o mercado de over 2,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3 gols. E em séries, Holstein Kiel vem a 10 jogos sofrendo gols e nos últimos encontros temos over 2,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Na casa do Stuttgart, não temos over 2,5 gols.
Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols, principalmente para o Rosten Kiel. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Augsburg versus o Borussia Dortmund. Traga essa partida na Bundesliga da Alemanha com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Augsburg não empata 5 partidas e o Dortmund vem marcando gols há 8 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, Championship da Escócia. O Falkirk contra o Dunfermline. Traga essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Falkirk não perde em casa há 5 jogos. Venceu 4 deles. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, a Esdobal da Tuzla contra o Zrinjski Mostar. Traga essa partida na Premier League da Bósnia com vitória seca para fora. O Zrinjski tem 71% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tuzla tem 11%. No histórico são 29 vitórias do Zrinjski, 4 empates e 7 do Tuzla. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Tuzla vem perdendo a 4 partidas e o Zrinjski vem vencendo a 5. Últimos encontros, o Zrinjski Mostar venceu 5 das últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, o Zrinjski venceu 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Zrinjski Mostar venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Tuzla não vence há 6 jogos. Então, para essa partida, vitória seca para fora. Fechou? Próxima partida, o Hajduk Split contra o Lokomotiva Zagreb. Separe essa partida na Croácia com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Hajduk não perde as 5 partidas e venceu 4 delas. Últimos encontros, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Aston Villa contra o Bournemouth. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Aston Villa não perde as 5 partidas e o Bournemouth ele vence empates a 5 jogos. Últimos encontros, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Aston Villa, over 1,5 gols nas últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Manchester City contra o Southampton. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o City vem vencendo a 4 partidas e o Southampton vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros, tivemos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida, o Spartak Subotica contra o Estrela Vermelha. Separe essa partida na Superliga da Sérvia com vitória seca para fora. O Estrela Vermelha tem 76% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico de partidas, temos 29 vitórias do Estrela Vermelha, 2 empates e 2 do Spartak. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Estrela Vermelha vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros, o Estrela Vermelha venceu as últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, ele venceu 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Estrela Vermelha venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Spartak ele venceu apenas uma das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Werder Bremen contra o Bayer Leverkusen. Traga essa partida na Bundesliga da Alemanha com o mercado de over gol no primeiro tempo. Verificando no histórico de partidas, a média de gols ultrapassa os 3 gols. Verificando em séries, o Leverkusen vem a 10 jogos marcando gols e o Bremen vem sofrendo gols a 6. Últimos encontros das duas equipes foram no primeiro tempo em quase todos os jogos e nos últimos jogos nos campeonatos também temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o PSV Eindhoven contra o Zwolle. Traga essa partida na Eredivisie da Holanda com mercado de over 2,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa os 4 gols. Em séries, o Zwolle vem marcando gols a 6 jogos e o PSV vem marcando a 10.
Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em todos os últimos 6 jogos. Últimos jogos na casa do PSV, temos over 2,5 gols também nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, ocorre over 2,5 gols também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, fechou? Próxima partida, o Al Hilal contra o Al Tawon na Professional League da Arábia Saudita. Separa essa partida com vitória seca para casa. O Hilal tem 76% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 100%. O Tawon tem 67%. No histórico, 23 vitórias do Hilal, 3 empates e 4 do Tawon. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Hilal vem vencendo há mais de 5 jogos, e o Tawon vem a 6 jogos marcando gols. Últimos encontros, temos vitória do Al Hilal em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, Hilal venceu suas últimas 6 partidas e o Tawon venceu 3 das últimas 6. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, a nossa partida em destaque, o clássico merengue, Real Madrid contra o Barcelona. Separei essa partida na Liga da Espanha com o mercado de over 2,5 gols. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Barcelona vem vencendo a 4 partidas e o Real Madrid vem vencendo a 3. Últimos encontros, temos over 2,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Real Madrid, over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Famalicão contra o Sport na Primeira Liga de Portugal. Separa essa partida com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa os 2,5. Verificando em séries, o Sport vem vencendo a 3 partidas e o Famalicão não perde também a 5, porém empatou 4 delas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Famalicão, over 1,5 gols também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Grêmio contra o Atlético Goianiense no Brasileirão. Separa essa partida com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em série, jogando em casa, o Grêmio vem marcando gols há 5 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Grêmio, over 1,5 gols em 2 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Vitória contra o Fluminense na Série A do Brasileirão. Separa essa partida com o mercado de handicap de mais 2 para fora. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Vitória, ele tem 39%. Verificando os últimos 9 jogos das duas equipes, temos um aproveitamento de 56% para o Fluminense nos últimos 9 jogos, enquanto o Vitória tem 44%. No histórico são 9 vitórias do Fluminense, 7 empates e 4 do Vitória. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Fluminense vem vencendo a 3 partidas e o Vitória vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Fluminense não perdeu nenhuma das partidas com 2 ou mais gols de diferença nos últimos 6 jogos. Jogando fora de casa, ele perdeu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença e foi há muito tempo atrás. Foi no ano de 2014, tá? Verificando os últimos jogos das duas equipes, o Fluminense perdeu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença das últimas 6 e foi para o Atlético Mineiro. Enquanto o Vitória, ele não vence há 4 jogos com 2 mais gols de diferença. Venceu apenas uma partida contra o Atlético Goianiense. Então para essa partida eu separei um handicap de mais 2 para fora. Fechou? Próxima partida, Série A do Brasileirão, Palmeiras contra o Fortaleza. Separei essa partida com o mercado de empate anula para casa. O Palmeiras tem 66% de probabilidade de vitória, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fortaleza tem 33%. No histórico são 7 vitórias para o Palmeiras, 4 empates e 6 do Fortaleza. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Palmeiras vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, o Palmeiras venceu 3 das últimas 6 partidas e jogando em casa ele venceu 4 das últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, o Palmeiras venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto Fortaleza venceu apenas 2 e foi jogando em casa. Fora de casa não vence. Então para essa partida eu separei um empate anula para casa, beleza? Próxima partida, o Flamengo contra o Juventude na Série A do Brasileirão. Separa essa partida com vitória seca para casa. O Flamengo tem 71% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Juventude tem 22%. No histórico são 4 vitórias do Flamengo, 4 empates e 6 do Juventude.
a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Juventude vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, o Flamengo venceu 2 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, é as únicas 2 que o Flamengo venceu. Últimos jogos dos campeonatos, o Flamengo venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Juventude não vence há 6 jogos. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Mirassol contra a Ponte Preta na Série B do Brasileirão. Separa essa partida com empate anula para casa. O Mirassol tem 61% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Ponte Preta tem 33%. No histórico são 6 vitórias do Mirassol, 5 empates e 7 da Ponte Preta. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, a Ponte Preta venceu empates a 5 jogos e nos últimos encontros, o Mirassol venceu 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, o Mirassol venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto a Ponte Preta venceu apenas 2 e foi jogando em casa. Fora de casa não vence, então para essa partida, empate anula para casa, beleza? Próxima partida, o Ceará contra o Paysandu na Série B do Brasileirão. Separa essa partida com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Ceará vence empates a 5 jogos e o Paysandu vem a 5 jogos marcando gols. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei a LDU contra o Mochuc Runa. Traga essa partida na Liga Pro Série A do Equador com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de mais de 2,5. Em séries, a LDU vem a 5 jogos marcando gols e o Mochuca vem a 9 marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa da LDU, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Atlético Paranaense contra o Cruzeiro na Série A do Brasileirão. Separa essa partida com under 3,5 gols. Verificando no histórico de partidas, a média de gols é de abaixo de 3 gols. Em séries, o Atlético Paranaense vem perdendo as 5 partidas e o Cruzeiro vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Atlético Paranaense, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Atlético Mineiro contra o Internacional na Série A do Brasileirão. Separe essa partida com o mercado de under 3,5 gols. Verificando no histórico, a média de gols é de abaixo de 3 gols. Em séries, o Atlético Mineiro vem marcando a 9 jogos e nos últimos encontros, under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Bragantino contra o Botafogo na Série A do Brasileirão. Separa essa partida com vitória e empate para fora. O Botafogo tem 44% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bragantino tem 33%. No histórico são 7 vitórias do Botafogo, 4 empates e 2 do Bragantino. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Botafogo vem sem derrotas a 5 jogos e o Bragantino vem sem vitórias a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Botafogo nas últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, o Botafogo venceu e empatou 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Botafogo venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto o Bragantino não vence há 6 jogos. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Bolívar contra o Blumen Santa Cruz. Separei essa partida com vitória seca para casa na divisão profissional da Bolívia. O Bolívar tem 80% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Blumen tem 56%. No histórico, 35 vitórias do Bolívar, 2 empates e 10 do Blumen. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Blumen jogando em casa vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros, temos vitória do Bolívar em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Bolívar venceu 4 das suas últimas 6, enquanto o Blumen venceu 2 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Vélez Sarsfield contra o Belgrano. Separa essa partida na primeira divisão da Argentina com vitória e empate para casa. O Vélez tem 61% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Belgrano tem 39%. No histórico são 8 vitórias do Vélez, 1 empate e 9 do Belgrano. A média de gols é de acima de 2,5 gols.
Em séries, o Vélez vem vencendo as 5 partidas jogando em casa, e nos últimos encontros, o Vélez venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, ele venceu 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Vélez venceu e empatou 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Belgrano venceu apenas 2 de 6. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Criciúma contra o São Paulo na Série A do Brasileirão. Separei essa partida com o mercado de under 3,5 gols. Verificando no histórico de partidas, a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o São Paulo vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Criciúma, under 3,5 gols nas 2 últimas partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e vamos lá para o nosso bilhete caipora! Fala pessoal, nosso bilhete caipora com 7 seleções. Eu separei over no 1,5 gols para Aston Villa contra o Bournemouth. Over gol no primeiro tempo para o Manchester City contra o Southampton. Estrela vermelha para vencer a partida contra o Spartak Subotica. Separei over 2,5 gols para o PSV contra o Zwolle e o Al Hilal para vencer a partida contra o Al Tawon. Palmeiras com empate anula contra o Fortaleza jogando em casa, tá? E vitória empate para casa em Vélez contra o Belgrano. Beleza, galera? Uma odd total de 3,31 para vocês. Fechou? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!